Números, capítulo 14, a partir do versículo 18. Do versículo 18 ao versículo 24. Antes de nós lermos o texto, deixa eu orar mais uma vez com vocês. Pedir para que vocês fechem os seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, eu quero, em nome do teu Filho amado Jesus, pedir para que mais esse dia o Senhor fale conosco através dessa palavra. Prepare os nossos corações como uma boa terra para receber a tua palavra, para que ela venha frutificar. Não venha ser roubada pelo inimigo das nossas almas, Pai. E usa a minha vida como um instrumento com graça, sabedoria, apesar de mim, das minhas limitações, mas usa-me para transmitir uma palavra preciosa e poderosa ao coração dos meus irmãos, de maneira que eles possam ser edificados em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, queridos? Antes de nós lermos aqui, deixa eu só dar um alô. Uma das pessoas aqui, Celina de Americana, que está nos acompanhando aqui online, pediu para que estivesse orando por ela, pela sua família. Celina, depois nós vamos estar orando, tá bom? Que Deus a abençoe. Feliz de você estar acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Pode ter certeza que o pastor vai estar orando por você e pela sua família. Amém? Glória a Deus por isso. Números capítulo 14, do verso 18 ao verso 24. Diz assim: o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade, e perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição, e castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Segundo a tua grande fidelidade, perdoa a iniquidade deste povo, como a este povo tens perdoado, desde que saíram do Egito até agora. O Senhor respondeu: eu o perdoei, conforme você pediu. No entanto, juro pela glória do Senhor, que enche toda a terra, que nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, nenhum deles chegará a ver a terra que prometi com juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo haverá, mas como o meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Amém, queridos? Glória a Deus. Amados, com base nesse texto, quero compartilhar uma palavra aí preciosa ao seu coração. Para que a gente entenda melhor, eu quero falar um pouquinho do contexto que se encontra esse texto que eu li aqui para vocês. Senão a gente pega só esse trechinho e às vezes a gente não tem o devido entendimento. Aqui é Moisés orando a Deus para que Deus perdoasse o pecado dos israelitas. Mas você vai ler ali no capítulo 13 e capítulo 14 de Números, você vai entender melhor essa passagem. Nesses dois capítulos fala daquela que Moisés, junto com Arão, os israelitas, Josué, Caleb, estavam prestes a entrar na terra da promessa que Deus havia prometido. E Moisés envia 12 espias para ali espionarem a terra, para verem realmente a terra que Deus havia prometido, que era 12 líderes de cada tribo. E eles vão para esse lugar e realmente observam a terra, como diz o texto, e vê que essa terra que Deus havia prometido para eles realmente era uma terra de fartura, terra que manava leite e mel, terra de prosperidade. E eles voltam e dão esse relatório. Realmente o que Deus prometeu é verdade, a terra é uma terra de fartura. Diz que até eles trouxeram alguns frutos da terra, diz que até trouxeram um cacho de uva que foi necessário 2 homens para carregar um cacho de uva, mostraram e realmente falaram: a terra que Deus prometeu existe, é uma terra de prosperidade e fartura. Porém, queridos, 10 desses espias, eles olharam, constataram realmente que havia essa promessa, que era boa, que era verdade,
mas eles também chegaram, infelizmente, com um relatório negativo e falaram, mas é o seguinte, nessa terra também tem gigantes, cidades são fortificadas, então, apesar de Deus ter prometido, em outras palavras, não dá para a gente não. A gente não vai entrar, a gente é como gafanhoto perto deles. Se a gente chegar lá, a gente vai ser para ser morto à espada. Então 10 desses espias deram um relatório negativo para o povo. E diz que com esse relatório eles desanimaram toda a congregação. Diz que só 2 dos espias, Josué e Caleb, que enxergaram que Deus realmente tinha, e ainda foram além, falou, não, tem gigantes sim. Tem cidades fortificadas sim, eles não ignoraram a realidade, pastor Paulo. Só que eles dizem, mas o Senhor é conosco. E se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar nessa terra. A proteção dele se foi, e o Senhor está conosco. Então eles tiveram uma visão diferente, mas infelizmente a maioria dos espias, 10 deles, tiveram uma visão negativa, deram um relatório negativo, e desanimaram toda uma congregação a ponto deles quererem voltar para o Egito, aonde eles eram escravos. Amém, queridos? Esse é o contexto dessa passagem, e aqui onde Moisés está orando para que Deus perdoasse esse pecado do povo, né? E Deus diz isso que nós acabamos de ler aqui. Amém? Glória a Deus. Dentro disso eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração, querido, que eu coloquei como tema. Aliás, antes de eu falar o tema aqui, deixa eu só fazer uma pergunta para você, lembrando novamente que o crente não mente. Então deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Quem aqui, pessoal também que está nos acompanhando aí em casa, ou onde estiver nos acompanhando agora, quem aqui está animado com a sua vida? Só que antes, até para te ajudar um pouquinho nessa pergunta, lembrando que estar animado com a sua vida não significa que não tem problema nenhum, está sem problema nenhum, tudo às mil maravilhas. Se for esperar não ter problema nenhum, eu tenho certeza que ninguém vai dar uma resposta positiva. Mas independente de algumas coisas, quem aqui está animado com a sua vida? Ergue a sua mão, deixa eu ver. De verdade. Quem aqui está? Deixa eu ver. Misericórdia, Jesus. Ainda bem que o povo de casa não está vendo aqui, vocês erguem a mão. Amém. Então essa palavra é para vocês mesmos, meus ungidos. Essa palavra é para a igreja. Essa palavra que eu quero dar para você hoje é para te animar, sim, é para te encorajar nessa noite. E o tema dessa palavra, com base nesse texto aqui, é uma frase exclamativa. O tema dela é: olha onde você chegou. Você pode repetir isso comigo? Diz assim: olha onde você chegou. Você pode virar para o seu irmão, para o seu vizinho aí, você pode dizer, olha para ele com firmeza e falar: olha onde você chegou. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, uma das coisas que pode nos desanimar em nossa vida, pode nos desanimar na nossa caminhada cristã, é a gente olhar para tudo aquilo que a gente ainda almeja conquistar, para as promessas de Deus que ainda não se cumpriram nas nossas vidas. É a gente olhar, queridos, também para as mudanças que a gente deseja ver acontecer na nossa vida, mas ainda não aconteceu. A gente olhar para tudo isso, mas a gente não conseguir enxergar e nem valorizar o quanto a gente já avançou. O quanto já houve mudanças nas nossas vidas, a gente foi transformado. E também, queridos, a gente não conseguir enxergar ou se esquecer daquilo que a gente já conquistou. De alvos, de sonhos, de projetos que Deus colocou no nosso coração, que já foram realizados. Eu quero que você preste muita atenção nisso, queridos. Isso é algo que pode trazer um desânimo ao nosso coração. Quando a gente fica olhando só para aquilo que a gente ainda almeja, que ainda não aconteceu, para as promessas que não se cumpriram, mas a gente não consegue enxergar e valorizar o que já aconteceu, pastor Paulo. O que Deus já fez.
Eu estou dizendo isso, novamente, uma palavra de Deus falando muito ao meu coração, porque às vezes, não sei se você já se pegou entristecido consigo mesmo, de não estar como gostaria de estar, de não ter chegado ainda onde gostaria de chegar, né? Mas às vezes você, ou nós, nos esquecemos de tudo que já aconteceu, da onde já chegamos, do que já alcançamos, e de como já fomos transformados. Amém, queridos? E isso pode causar desânimo. E dentro disso, uma primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração, ela diz, trazendo à memória os feitos de Deus em nossa vida, diante das dificuldades e de novos desafios. Quando a gente olha aí, para esse texto que a gente viu, a vida dos israelitas, a gente vê que ali, eles estavam diante de dificuldades, e de um novo desafio. Eles tinham já enfrentado várias dificuldades, vários desafios, que eles haviam passado. E aqui era mais uma dificuldade, mais um desafio que eles estavam. Não é negar a realidade. Os espias deram um relatório e falaram, lá tem gigantes e as cidades são fortificadas. Então, Caleb e Josué não negou isso. Os dois espias que deram um relatório positivo. Porém, eles olharam além disso. E aqui, queridos, os israelitas, diante desse novo desafio que eles se encontravam, que era o quê? Para que eu receba, para que eu viva a promessa de Deus que Deus tem para mim, para que eu entre nessa promessa ou nessas promessas, eu vou precisar ainda lutar com esses gigantes que estão nessas cidades fortificadas, e isso é um desafio. Então eles precisavam enfrentar esse desafio para tomar posse das promessas de Deus. Mas diante disso, eles se esqueceram de levar em conta tudo que Deus tinha feito pelas suas vidas até aquele momento. Eles só olharam para aquele novo desafio, para aquela dificuldade. Só olharam para isso, mas não levaram em conta o que Deus tinha feito. O texto que a gente leu diz que eles viram a glória de Deus, eles viram os sinais miraculosos que Deus operou no Egito, e Deus operou durante os anos no deserto, o tempo no deserto, eles viram isso. E se você se lembra da história, você vai ver lá no Egito, sobre as 10 pragas, tudo que Deus fez para que Faraó deixasse o povo sair. Na caminhada do deserto, como Deus abriu o mar vermelho para que eles passassem a pés enxutos, e ali lançou por terra Faraó e todo o seu exército ali nas águas do mar vermelho. Viu que Deus mandava todos os dias pão dos céus para eles se alimentarem, fez sair água da rocha, guiava aquele povo de dia numa coluna de nuvem e dando sombra, guiava aquele povo de noite numa coluna de fogo e aquecendo também aquele povo. Eles viram tudo isso, experimentaram de tudo isso, só que diante de um novo desafio, ou uma outra dificuldade, eles não levaram em conta nada disso. Aliás, o texto que a gente leu aqui, Deus, que ficou irado com a atitude deles, diz assim, nenhum desses que me tratou com desprezo, vai entrar na terra da promessa. Seus filhos vão entrar, seus filhos que eles disseram que ia ser tomado como disposto de guerra, mas eles não vão entrar. Eles que me trataram com desprezo. Então, por conta disso, queridos, não entraram. Eu quero que você leia um texto, Romanos 15, 4. Romanos 15, 4. Você leia esse texto comigo. Capítulo 15, verso 4. Diz assim, pois tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, diga comigo, bom ânimo, perseverança e bom ânimo, procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Eu quero só algo aqui que saltou aos meus olhos, eu quero que você atente para isso. Aqui fala perseverança e bom ânimo, procedentes
das Escrituras. Mantenhamos a nossa esperança. Da onde que é que procede a perseverança e o bom ânimo? Da onde que é que procede? Da onde, queridos? Glória a Deus pelo pastor Paulo que falou, mas e o restante? Da onde que procede o bom ânimo e a perseverança, de acordo com esse texto? Das Escrituras. Amém? Mas esse texto aqui em Romanos 15:4, diz que tudo que foi escrito no passado, foi escrito para nos ensinar. Isso aqui é fazendo menção aos escritos, Paulo está fazendo menção aos escritos do Velho Testamento. E com certeza esse registro que nós lemos aqui agora de Números capítulo 14, ele foi registrado na palavra para nos ensinar algo, para nós que vivemos esse tempo agora em 2021. E nos ensinar, com certeza, queridos, que diante de dificuldades e novos desafios que a gente tem que enfrentar, antes da gente se apropriar das promessas de Deus. Então esse texto foi registrado aqui, e ele tem uma lição para as nossas vidas. Como a gente agir. E nós aprendemos com os israelitas aqui, como agir e como não agir, né? Para que a gente tome posse das boas promessas de Deus. Amém, queridos? Então a gente tem que trazer a memória aí, e alimentar o nosso coração, de todos os feitos de Deus em nossas vidas, até o momento presente. Por quê? Porque isso vai fortalecer a nossa fé, e vai nos encorajar para enfrentar esses novos desafios. Novamente, queridos, a gente precisa, esse texto foi escrito para nos ensinar, como eu disse aqui, citando Romanos. E o que a gente aprende? Que a gente precisa fazer ao contrário dos israelitas. Quando a gente se deparar com os gigantes, em cidades fortificadas, um novo desafio, a gente tem que trazer à memória tudo aquilo que Deus já fez por nós. Todas as maravilhas, todos os milagres, as curas, as transformações. Por quê? Porque isso vai fortalecer a nossa fé e vai nos encorajar para encarar esse novo desafio. Então é importante que a gente traga à memória os feitos de Deus. Então a gente precisa dizer para nós mesmos, a gente precisa dizer para o nosso irmão: olha onde você chegou. Olha onde você chegou. Amém? Olha onde você chegou, está aí. Eu tenho certeza que você tem enfrentado lutas e dificuldades, mas olha onde você chegou com a sua família. Não fica olhando só para o que há para ser conquistado, para ser vencido, ou o desafio que se levantou. Olha para aquilo que já venceu. Olha para onde você chegou. Amém, queridos? Com certeza, há coisas que precisam ser mudadas em nós. Mas olha para as mudanças que já aconteceram. Eu tenho coisas que eu preciso mudar como pastor, como esposo, como pai, com certeza. Mas sabe, eu aprendi esse segredo. Às vezes quer colocar aquele jugo sobre mim, eu mesmo aprendi esse segredo de olhar e falar: não, eu tenho coisa para mudar, mas eu sei que eu mudei. Eu sei que eu já mudei como pai, mudei como esposo, mudei como pastor, então eu sei do que já aconteceu. E isso me fortalece para enfrentar os novos desafios e não me paralisar diante deles. E não querer voltar atrás. Com certeza nós precisamos crescer mais em Deus. Você precisa, eu preciso. Mas olha para o tanto que você já cresceu. Olha para o tanto que você já cresceu. Ainda não estamos, talvez você não esteja, eu não esteja, talvez a gente ainda não esteja no lugar que a gente gostaria de estar. Profissionalmente, ministerialmente, às vezes como família, ou tantas outras coisas, mas também você já não está no mesmo lugar. Você já avançou. Ainda não está onde você gostaria, mas você também já saiu do lugar, você já avançou. E eu quero que você aprenda a olhar para isso, querido. Olha onde você chegou. Isso é importante para que você seja encorajado a enfrentar esses novos desafios. Então eu vou repetir diversas vezes aqui propositalmente. Olha aonde você já chegou. A gente precisa trazer à memória, queridos, como eu disse,
os milagres. Traz à sua memória, quando você se deparar com esses gigantes, lembra dos milagres que Deus já fez? E milagre não é só algo, quando a gente fala de milagre, você pensa numa pessoa que tinha uma doença incurável e foi curada, ou, né? Não, queridos, a salvação que Deus te deu é um milagre. Ser salvo em Cristo Jesus, saber que vai estar na eternidade com Ele é o maior milagre, o nascer de novo, o novo nascimento. Sabe, nós não merecíamos e Deus te alcançou, me alcançou, e hoje nós estamos aqui pela graça de Deus e sabemos que vamos estar a eternidade com Ele. Então olha para isso. Os israelitas não olharam para isso, só olharam para os gigantes e se esqueceram que foram libertos, né, da escravidão do Egito, das garras de Faraó, se esqueceram que passaram pelas águas do Mar Vermelho, simbolizando o batismo. Então, quanta coisa Deus fez, milagres, curas. De repente você tem falado aí, puxa, eu tenho orado por tal situação, mas ainda não aconteceu. Agora deixa eu dizer para você, se lembra das respostas de oração. Traz à sua memória as orações que já foram respondidas, que Deus já te respondeu, traz à sua memória. Amém? Os livramentos que Deus nos deu, os sonhos e projetos do coração de Deus para você, que já aconteceu. Tem promessas e sonhos que ainda você tem buscado, tem almejado, mas olha para aqueles que já aconteceram. Queridos, eu na minha vida, no meu ministério, eu tenho sonhos, tenho projetos. Em momentos difíceis, às vezes me pego em crise, me pego às vezes entristecido, aborrecido, porque ainda não cheguei onde gostaria de chegar. Mas eu já cheguei, eu já saí do lugar. Eu me lembro quando eu me converti, um dos sonhos, um dos alvos, uma das coisas que eu almejava demais no meu coração, quando eu vi, era novo convertido, sentado aí, e vi o pastor ministrando, eu achava aquilo maravilhoso, e eu desejava ministrar, falei, era um sonho meu, ministrar a palavra de Deus, ensinar a palavra. Outro sonho que eu tinha no meu coração, desde quando eu me converti, eu não tive desejo de mais nada, queridos, no sentido assim, eu não tinha desejo de fazer nenhuma outra faculdade, o meu desejo era só palavra de Deus, e eu almejava um dia trabalhar em tempo integral na casa de Deus, não necessariamente como pastor, aquele tempo não, mas eu almejava um dia trabalhar na obra de Deus e pregar a palavra de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Tem coisas que eu ainda almejo ministerialmente, e vai chegar em nome de Jesus, e ainda não chegou. E assim como você, eu tenho certeza, às vezes eu já me peguei entristecido, aborrecido, por coisas que ainda não aconteceram, mas eu tenho que parar para pensar e falar, olha onde eu já cheguei. Olha tudo que Deus já fez, já tem sonhos, projetos que Deus já realizou na minha vida, no meu ministério, na minha casa, então já aconteceram, tem outros para acontecer, mas os que já aconteceram eu não posso me esquecer disso, porque isso me fortalece para continuar e acreditar, que esses novos desafios que estão surgindo, também vão ser vencidos, amém, queridos? Glória a Deus. Se a gente não conseguir enxergar isso, esse primeiro tópico eu quero terminar com isso, quero que você preste muita atenção. Se a gente não conseguir enxergar isso, nós não vamos estar preparados para que Deus nos dê as demais promessas. Se você, se eu, não conseguimos enxergar, olhar para todos os feitos de Deus, para todas as maravilhas, para tudo que Ele realizou, se diante de novos desafios, ou dificuldades, ou problemas, a gente não conseguir enxergar os feitos de Deus, você não está preparado, eu não estou preparado para que Deus coloque outras coisas, ou outras promessas nas nossas mãos. Amém? Então é importante que a gente enxergue. Então diga para você mesmo, olha onde eu já cheguei. Você pode falar isso? Feche seus olhos. E diga, com toda convicção, olha onde eu já cheguei. Fala isso. Olha onde eu já cheguei. Ixi, essa convicção sua não está convencendo nem. Fala isso, querido. Olha onde eu já cheguei. Nós já chegamos, queridos.
Tem coisas para conquistar? Tem, mas nós já chegamos, nós já saímos do lugar. Amém? Em segundo lugar, que eu quero compartilhar o seu coração e nós vamos encerrar com isso. Olhando para as promessas de Deus com confiança. A gente sabe pela palavra de Deus que tem promessas maravilhosas de Deus para as nossas vidas, que o que Ele tem preparado para nós é excelente. Aí mesmo no texto de Números, capítulo 14, no verso 7, diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Aqui é Josué e Caleb dizendo para a comunidade, fala, gente, para com isso, para com esse pessimismo, para de ficar olhando para os desafios, para os gigantes, né? Mas olha para o que Deus tem, e o que Deus tem, a terra que a gente percorreu e observou, o que Deus tem preparado para a gente é excelente. Então, queridos, a gente precisa olhar para as promessas de Deus com confiança, e saber que o que Ele tem é excelente. Jeremias 29:11 é aquele texto que diz, Deus dizendo para mim e para você, é uma promessa que vale para nós hoje. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Vamos ler esse texto junto? Jeremias 29:11. Eu quero que você coloque os olhos nele. Capítulo 29, o verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Quais são os planos que Ele tem para mim e para você, queridos? O que diz aí? É planos de fazê-los prosperar, e não de lhes causar dano. O plano que Deus tem para a gente não é de causar dano, é de nos fazer prosperar. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Esses são os planos que Deus tem para as nossas vidas, queridos. São os melhores. Mas o que a gente precisa fazer para nos apropriar das suas promessas é olhar para elas com confiança. E uma confiança que não se baseia em nós, nas nossas forças, no que nós podemos, na nossa capacidade. A confiança, ela se baseia no Deus que nós servimos. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 12, um texto que eu faço menção constantemente, aquele texto que diz, eu sei em quem eu tenho crido. Então essa confiança na palavra de Deus, nas promessas que Ele tem para fazer nas nossas vidas ainda, é sabendo que o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é poderoso para terminar, para cumprir as suas promessas, para fazer com que a gente entre na terra, para nos dar vitória diante dessas dificuldades, diante desses desafios que têm surgido. Ele é fiel e Ele é poderoso para fazer com que a gente entre. E nós precisamos olhar para essas promessas com essa confiança, olhando para aquele que nós servimos, sabendo que Ele é fiel, sabendo que Ele é verdadeiro, Ele é poderoso, e a boa obra que Ele começou em nossas vidas, Ele é poderoso e fiel para terminar. Em Números, texto que nós lemos aí, Números capítulo 14, verso 8, diz que se o Senhor se agradar de nós, Josué e Caleb falando, se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos fazer entrar na terra da promessa. Eles estão falando para o povo, olha, se tão somente Deus se agradar da gente, nós vamos viver as promessas dEle para as nossas vidas. E aqui eu quero fazer uma ponte com outro texto, que é Hebreus 11:6, aquele texto que diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como a gente agradar o coração do nosso Pai sem fé. E nós vamos herdar as promessas de Deus, que Ele ainda tem para realizar nas nossas vidas, quando a gente olhar para essas promessas com fé, com confiança. Amém, queridos?
Precisamos olhar com confiança e com fé, e não deixar que o medo tome conta do nosso coração. Eu quero que você, novamente lá em Números, o texto básico que a gente leu, Números, capítulo 14, verso 9, diz assim: somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fossem pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Novamente eles repetem, não tenham medo deles. Eu aprendi, queridos, que aonde o medo entra, a fé sai. E aonde a fé entra, o medo vai embora. E é o que Josué e Caleb estão dizendo aqui para o povo. Ei, não tenham medo. Não tenham medo. Porque nós vamos entrar, tem sim desafio. Não está tudo de mão beijada. A gente vai precisar sim lutar, a gente vai precisar, dar passos, mas o Deus que prometeu, Ele está conosco. Deus não deu tudo de mão beijada aqui para eles, falou, eu tenho para vocês, mas eles teriam que entrar e lutar. Mas Deus diz que estaria com eles. E Deus estando com eles, eles seriam vitoriosos. E é assim, hoje, da mesma forma, é nas nossas vidas. Deus não promete às vezes que tudo vai correr sem nenhum problema, não vai ter nenhum desafio, não vai ter nenhum gigante, não vai ter nenhuma cidade fortificada, vai ter. Mas o que Ele quer é que eu e você enxergue que Ele está conosco. E a gente tem aquela certeza no nosso coração, se Deus está comigo, então, por maior que pareça e mais difícil que pareça essa situação, eu vou vencer. E eu vou tomar posse dessa promessa, porque é vontade de Deus, porque as promessas que Deus tem a meu respeito e da minha família, é o melhor, é excelente, é planos de me fazer prosperar, de me dar um futuro. Essa é a promessa de Deus, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas entregou por mim e por você, como é que não nos dará juntamente com ele as demais coisas? Amém, queridos? Então olhe para as promessas de Deus com confiança. Para concluir, eu quero dizer para vocês, olha onde você chegou. Eu quero que você vá embora com essa frase, foi proposital, colocar o tema dessa palavra, essa frase exclamativa. Eu quero que você, na pregação de hoje, você vá embora com essa frase martelando na sua mente. E em momento que você se deparar com dificuldades, que você vai se deparar, você se deparar com gigantes, em cidades fortificadas, que você vai se deparar, eu quero que você lembre dessa frase. Ei, olha onde você chegou. Você não é um perdedor. Você não é um derrotado. Você pode, às vezes, ter dado uma escorregada, estar se sentindo sem forças, não chegar e não ter chegado aonde gostaria de chegar, mas você não é um perdedor. E você está com Deus, ou Deus está com você. E Ele quer, é vontade do Pai, mais do que a nossa, terminar a boa obra que Ele começou em nós. Terminar a boa obra que Ele começou nas nossas famílias. Ele quer que nós venhamos aqui desfrutar de uma vida plena e abundante. Não é isenta de problemas, não é isenta de lutas, mas é abundante. É aquela vida abundante que nós conseguimos, como eu disse aqui no momento da oração, nós conseguimos sentir a paz e a alegria de Deus, mesmo no meio da tempestade. E ter aquela certeza que Deus vai nos dar a vitória. E eu quero dizer para você aqui, quero até apontar o dedo para você assim, dedão do profeta que a gente fala, né? Para vocês que estão em casa, eu quero apontar o dedo assim, Deus não te trouxe até aqui para você morrer no deserto. Deus não trouxe você até aqui para você perecer agora, ou para você voltar atrás. Deus trouxe você até aqui
para que você entre, querido. Ele não é um Deus que quer ver o seu mal e quer que você pereça no deserto. Deus não tem prazer no sofrimento do teu povo, dos teus filhos. Novamente, Deus não te trouxe até aqui para você perecer nesse deserto. O deserto é algo que nós passamos, é para passar, é para aprender, é para vir para fora aquilo que está no nosso coração, é para Deus trabalhar com as nossas vidas, trabalhar com o nosso caráter, mas deserto não é lugar para a gente ficar. Nós vamos passar por esse deserto, nós vamos entrar na terra da promessa, amém? Então olhe para as promessas de Deus com confiança, crendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é fiel para terminar, até o dia de Cristo Jesus. Esse é um texto que está lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6. Paulo dizendo à igreja de Filipos: eu estou convencido, e aqui eu quero declarar essa palavra sobre vocês. Eu estou convencido de que aquele que começou boa obra na vida de vocês, Ele é fiel e Ele é poderoso para terminar essa boa obra, até o dia de Cristo Jesus. E preste atenção, até o dia de Cristo Jesus. O que é que significa isso? Nós somos obras inacabadas, queridos. E Deus vai estar trabalhando na nossa vida até quando Jesus voltar. Então, muitas vezes, quando dá uma falhada aí, dá uma pipocada, tem paciência com você mesmo, ou fala até para sua esposa, seu esposo, seu irmão, falou: meu irmão, tem paciência comigo, eu sou uma obra inacabada, Jesus está trabalhando na minha vida, né? Tem misericórdia, me perdoa, mas Deus está trabalhando na minha vida e vai terminar essa boa obra, amém? Eu quero orar com vocês enquanto eu chamo o Ministério de Louvor para estar aqui. Nós vamos adorar o Senhor. Pedir para o Ministério de Louvor estar aqui comigo. Deixa eu pedir para você, por um instante, se colocar de pé, queridos. Se coloque de pé, vamos orar encerrando. Glória a Deus. Vamos orar, queridos? Feche seus olhos por um instante para você não se distrair. Feche seus olhos. Pessoal que está em casa também, se puder, feche os olhos. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por essa palavra. Obrigado, Senhor. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que ela continue a falar em nossos corações. E que nesses momentos de dificuldades ou novos desafios, o Senhor nos ajude a trazer à memória tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, Pai. Todas as maravilhas, os milagres, as curas, os alvos alcançados, os sonhos, todas as maravilhas que nós vivemos contigo, no Senhor, Pai, em nome de Jesus, para nos fortalecermos em fé, para nos sentirmos encorajados a enfrentar esses desafios, e de forma alguma tratarmos com desprezo a Tua palavra e as Tuas promessas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, em nome de Jesus, a enxergarmos onde nós chegamos. Com isso eu não quero dizer para que nós venhamos nos acomodar, não, Pai, que nós não venhamos nos acomodar, mas nós venhamos confiar nas boas promessas do Senhor, olhar com confiança para aquilo que o Senhor ainda tem para colocar nas nossas mãos, com expectativas de que aquilo que o Senhor tem para nós é excelente, e é melhor e maior do que pensamos ou imaginamos, Pai. Em nome de Jesus, essa certeza esteja em nossos corações, para a glória do Teu santo nome. Para a glória do Teu santo nome. Pai, eu quero orar pelos meus amados irmãos, por aqueles que estão enfermos. Eu quero pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, que a cura do Senhor seja sobre eles. Na autoridade de Cristo Jesus, eu dou uma ordem agora a todo mal, a toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Recebe agora, meu irmão, a sua cura, seja no seu físico,
seja nas suas emoções, aqueles que têm passado por situação de depressão, nas suas emoções, que você receba a cura do Senhor agora, que você receba o toque do Senhor em nome de Jesus. Aqueles que ainda estão sofrendo nesse tempo que nós estamos vivendo dessa pandemia, acometidos desse vírus do Covid-19, eu dou uma ordem agora a todo vírus, saia em nome de Jesus, e peço a Ti, Pai, peço ao Senhor que o Senhor restaure a saúde dos meus amados, dessa pessoa que está ouvindo agora essa oração, restaure os seus pulmões, restaure tudo aquilo que foi lesionado, tudo aquilo que foi, toda sequela, que o Senhor esteja tocando e restaurando, em nome de Jesus. Eu oro porque eu creio na Tua palavra que diz que o Senhor nos deu autoridade para colocar as mãos sobre os enfermos, para orar pelos enfermos, e estes serem curados. Então eu não oro com base nos meus sentimentos, mas eu oro com base na Tua palavra, e na autoridade que foi nos dada, e eu declaro a saúde e a cura do Senhor, e aqueles que agora, Pai, estão junto comigo, unidos em fé, seja feita agora, conforme a sua fé, receba agora a sua cura, receba agora o seu milagre, receba agora em nome de Jesus, conforme a sua fé, receba, em nome de Jesus, e para a glória de Deus Pai, amém e amém, glórias a Deus. Você pode ir aí no seu lugar, você pode aplaudir ao Senhor, querido. Glória a Deus, aleluia, o Senhor é bom, Pai. Deixa eu despedir vocês, e nós vamos encerrar com esse louvor, amém? Estende as suas mãos assim, que o Senhor os abençoe, o Senhor os guarde, o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto, e os conceda a paz, o Senhor volte para vocês o seu rosto, e os dê a sua alegria, a sua paz, os fortaleça, em nome de Jesus, amém e amém.